We could take a journey down memory lane, but where would it really go? I already know you. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai fazer a resenha de Carry On da Rainbow Rowell. Para quem não sabe, e eu acho que neste ponto todo mundo já sabe, mas eu vou dizer mesmo assim, Carry On é um livro que se originou em Fangirl. Em Fangirl, para quem ainda não leu, a menina principal, a Cat, ela escreve fanfics de uma história de bruxaria, que ela é muito fã, tipo o Harry Potter da vida. E em Fangirl tem pedaços dessa fanfic. Então agora a gente tem o livro que originou as fanfics, que é Carry On. A Rainbow disse no final, ou começo, sei lá, desse livro, que a motivação dela pra escrever é que primeiro ela não tava pronta pra deixar aqueles personagens que ela escreveu tão pouco em Fangirl, tipo, deixar eles irem sem uma história mais desenvolvida. E segundo, ela tava vendo por aí muitas histórias de tipo, o escolhido que vai salvar a sociedade, e ela queria dar uma chance pra ela mesma de escrever uma história nesse sentido e ver o que sairia daí. E ela também disse que ela queria dar uma chance de ela escrever a história do Simon, não pelos olhos da Cat, nem pelos olhos da autora, que confuso isso, mas tipo, da pelos autora olhos dela, que, se ela fosse escrever, entendeu? Este livro é maravilhoso, conta a história de Simon Snow. Ele é um bruxo que frequenta a escola de magia, etc. Estilo Harry Potter em alguns aspectos, bem diferente de Harry Potter em outros aspectos. E ele divide o quarto com o Bess, que é o arqui-inimigo dele, que ele suspeita que seja um vampiro e que ameaça a vida dele desde, tipo, sempre, desde, na verdade, quando eles conheceram, não sempre. O Simon namora a Agatha, que é, tipo, a menina linda da escola que todo mundo gostaria de namorar. E a melhor amiga dele é a Penélope, que é aquela clássica melhor amiga, que, tipo, eu sou a inteligente que vou colocar as coisas nos eixos. Vou colocar as coisas nos eixos, já que o protagonista não sabe tomar decisões coerentes sozinho. E nesse universo mágico que eles vivem, estão acontecendo uns probleminhas, vamos dizer assim, que estão surgindo buracos na camada mágica, vamos dizer assim. Eles comparam com a camada de ozônio mesmo. Estão surgindo esses buracos aleatórios em lugares completamente diferentes. E nesses lugares as pessoas são incapazes de praticar mágica, então eles precisam descobrir quem está causando isso. Eles têm um palpite que eles chamam nesse livro de Humdrum ou algo assim, e eu não sei como vai ficar na versão brasileira. E ele é tipo o mago das trevas que quer matar o Simon, porque o Simon é o escolhido pra salvar a sociedade. Então é tipo um clichêzinho básico. Bom, eu acho que eu fui a pessoa mais resistente do mundo pra ler esse livro, porque as partes da fanfic em Fangirl eu tipo odiei, pulei várias, porque lá eram pequenos pedaços jogados no começo dos capítulos em que você não conseguia tipo se importar pelo personagem porque você não sabia quem era o personagem, você não conhecia a história dele. Então eu tava assim, não quero ler Carry On de jeito nenhum. Mas aí o mundo booktube americano fez muita publicidade em cima desse livro. Eu comecei a me animar um pouco. E depois os booktubers daqui do Brasil também começaram a falar bastante, o que me deixou muito animada. E aí eles tinham o livro e eu falei, ok, vou ler. Naquela meio, vou ler, vamos ver o que isso vai dar, odiar aqui esse livro por um minuto. Poder pelo menos dizer que eu odiei com consistência. Consistência. Mas por fim eu acabei gostando muito do livro. Eu acho que o problema em Fangirl é que você tava muito envolvida na história da Cat, do Levi, etc. E aí do nada quebrava a história deles pra ter 5 páginas São desse problemas bruxo em qualquer livro, aleatório, né? sabe? Contando esse bruxo aleatório da vida dele. Ninguém se importava, pelo menos eu não me importava, e muita gente não se importava, muita gente pulou. E aliás, se você é uma dessas pessoas que pulou e por isso você não quer ler Carry On, não larga esse preconceito, porque Carry On é fantástico. Dito isso, depois de eu ter lido Carry On, eu senti que eu queria ter lido Carry On antes de ler Fangirl. Porque, como a gente disse, são livros independentes. Só que eu acho que se eu tivesse lido Carry On antes de Fangirl, eu ia aproveitar muito mais Fangirl, as partes das fanfics, porque eu já ia conhecer aqueles personagens. E aí, quem não gosta de saber um pouquinho mais dos personagens que você já gostou, sabe? Se você ainda não leu Fangirl, fica a dica que você pode ler Carry On antes, que eu acho que é uma combinação melhor. Carry On depois Fangirl do que Fangirl e Carry On. Bom, pra quem não conhece a Rainbow Rowell, ela escreveu Carry On, Fangirl, Anexos, Eleanor Park e Ligações. Todos esses livros são stand-alones e eu queria dizer que essa mulher é a rainha dos stand-alones, porque ela conseguiu pegar esse livro que poderia durar 10 livros, 11 livros, 18 livros, e ela conseguiu colocar tudo em um livro só. Ela poderia ter dividido pelo dinheiro, porque ia fazer, com certeza ia fazer sucesso. Ela conseguiu fazer isso tudo em um livro
só e ela é a rainha dos standalones por isso. E aí eu tô dizendo isso e amanhã ela vai lá e confirma que ela vai escrever mais 70 livros, né? Por favor, Rainbow, não faça isso. Se ela tivesse mais 70 livros, eu deixaria registrado que eu iria comprar mesmo assim. Eu iria ler, mas eu ainda acho que foi perfeito com um só. Eu gostaria que ficasse desse jeito. Esse livro todo tem uma vibe meio vamos tirar sarro de todos os clichês literários que existem. Então, como a gente comentou, é o menino escolhido e o vilão que quer matar o menino escolhido pela profecia. E tem algumas partes que é muito direta também, que é, por exemplo, uma cena que você até comentou comigo, que é tipo as mesmas falas de Crepúsculo, porém num cenário, em um momento diferente, né? Mas esse senso de humor não ficou forçado em momento nenhum. Aliás, o senso de humor dos personagens desse livro é fantástico. Eu amo o senso de humor da Penélope. Eu amo o senso de humor do Simon. E o senso de humor do PS, todo sarcástico e seco. É simplesmente a melhor coisa que eu li nos últimos tempos. Eu também gostei muito do senso de humor, eu só não gostei um pouco dos nomes dos feitiços. Amei. Porque, assim, todo feitiço que eles usavam tinha um nome zoando alguma referência, tipo, mundial mesmo, sabe? Tinha nomes de feitiços com coisa do Scooby-Doo. E eu acho que se tivesse um ou outro assim, eu ia ter gostado mais. Depois, tipo, de todos os feitiços serem assim, eu tava meio, ok. A maior parte deles, na verdade, são de letras de músicas e coisas assim. E além de todas essas referências, eles ainda têm referências a pop culture nos diálogos em si. Por exemplo, eles citam Downton Abbey, eles citam Star Wars. E isso meio que ajudou a inserir eles na nossa sociedade, porque em Harry Potter os magos são meio que separados. Então eles têm, por exemplo, o estudo de trouxas, porque eles meio que não vivem no mesmo mundo que os trouxas. Então, tipo, eles não sabem as mesmas coisas. Em Carry On a gente já percebe que isso é diferente. Eles têm celular, eles tipo, agem mais como a gente, tipo, pessoas normais. Então eu acho que isso tornou o livro um pouco mais real, apesar de ser um livro de fantasia. Antes da gente começar as notas, eu queria só dizer que em toda resenha que a gente faz aqui no canal, a gente tenta trazer os pontos negativos do livro também, porque a maioria tem, né, alguma coisa que não agrade a gente, etc. E enquanto eu li esse livro, eu tentava pensar o que há de negativo aqui para eu comentar na resenha e eu não consegui achar, de tanto que eu gostei desse livro. Pra capa a gente vai dar 8, porque não é uma capa que tem nada demais, ela não é muito bonita, mas eu até gostaria de tirar um ponto da capa, porque nessa edição, não sei como são as outras, mas nessa edição em si, tem um mapa que ele começa aqui e 520 páginas depois ele termina. Então nem que você quisesse ler o mapa, é impossível, a não ser que você tire as 520 páginas do meio. E por que você iria querer? É o mapa um dos mais inúteis que eu já vi. Não é, mas se eles o mapa da colocaram escola, lá, sabe? Quem se importa que a torre é perto do dormitório? Ninguém, porque não é relevante. Mas já que era pra colocar, né, que colocasse de uma forma que desse Mas eu pra acho ler. que na edição capa dura ele é seguido. Pra história a gente vai dar 10, porque como a gente disse, é uma história maravilhosa e a Rainbow conseguiu criar o universo inteiro. Tipo, ele tem aspectos parecidos com Harry Potter, mas tem várias coisas que ela criou pra esse livro. Então ela conseguiu criar universo, personagens, feitiços, batalhas num livro e de uma maneira, tipo, satisfatória, sabe? Nada ficou parecendo que, tipo, se tivesse mais 10 páginas ela podia ter melhorado isso. Tipo, não, o livro em si é completo e demais. E uma coisa que eu amei muito nesse livro é o final. Tem algumas coisas que já eram previsíveis, assim, que a gente conseguiu ver antes de acontecer o que aconteceria, mas o desfecho mesmo dos personagens, tipo, o que vai acontecer com eles daqui pra frente, pra mim foi completamente surpreendente e completamente diferente de todos os outros livros. Então, tiveram as partes que foram clichês, mas tiveram partes que eu ficava só, tipo, como ela fez isso? Que mulher maravilhosa! Pra personagem a gente vai dar 10, porque os personagens são extremamente complexos e não só os personagens principais, tipo os 3 principais, a Penélope, o Baz e o Simon. Não, os outros personagens também são, e não só os secundários, que nem, por exemplo, a mãe da Penélope, ela tem toda uma história de vida desenvolvida mesmo. E eles são tão complexos que praticamente todas as decisões deles me surpreenderam na história. E além disso, um minutinho antes da gente sair do top personagens, porque eu sou aquela que precisa shippar em todos os livros que existem. E, gente, o chip desse livro é uma das melhores coisas. Eu não sei se por causa de Fangirl, da sinopse ou do nosso conhecimento de livros, mas eu já sabia, obviamente, quem era o casal que ia se formar nesse livro desde o começo. E isso me fez vibrar cada palavra que eles falavam, tipo, Analisar. tipo, muito mesmo esse casal. Esse livro ainda
ainda não tem no Brasil, mas acredito que ele vai ser lançado em breve, como todos os outros livros da Rainbow foram. Então vamos só aguardar por isso. E se vocês gostaram desse vídeo, deem like pra gente e se inscreve no nosso canal, por favor. E é isso o nosso vídeo de hoje. And there's no, and there's no